Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou o evangelista Jorge Rocha e hoje eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida que se encontra no livro de Jonas, que nos diz: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Deus havia escolhido e chamado o profeta Jonas a pregar, a levar a palavra na cidade de Nínive. Nínive era a capital da Assíria. Nessa época, Nínive era a pior cidade que existia. Era a cidade da idolatria, do pecado e da luxúria. Era também conhecida como a cidade do terror, pois havia muita morte e violência. Os assírios viviam ameaçando entrar em Israel e tirar a vida daquele povo, tomando para si aquela terra. E Deus manda Jonas pregar naquela cidade uma mensagem de arrependimento. Mas Jonas não deu ouvidos à voz de Deus e fugiu para outra cidade. Jonas decide então fugir do chamado de Deus e pega um navio em direção à cidade de Tarsis. Porém, de Deus ninguém se esconde, pois os olhos de Deus estão sobre toda esta terra, vendo tudo e todas as coisas. Ele é Deus que sonda e conhece nossos corações. Jonas entra no barco em direção à cidade de Tarsis, e no meio da viagem se levantou uma grande tempestade. Um grande temporal, o mar ficou agitado. Os marinheiros do barco ficaram apavorados e começaram a cada um orar aos seus deuses conforme suas crenças, para que os livrasse daquele mal. O mestre do navio desce ao porão e encontra Jonas dormindo. E lhe diz: Que fazes, dormente? Levanta e clama ao seu Deus. Quem sabe assim ele se lembre de nós. E diziam os marinheiros: Vamos lançar sortes para ver por que nos sobreveio esse mal. Lançar sortes era uma espécie de adivinhação para saber a vontade de Deus. E aquele ato de lançar sortes apontou para Jonas. E lhe perguntaram: Qual é a sua terra e que povo é o seu? E Jonas lhe contou: Sou hebreu e temo ao Senhor que fez o céu e a terra e o mar. E disse que aquela tempestade no mar estava acontecendo por causa dele, pois ele estava fugindo da vontade de Deus. E os marinheiros temeram e disseram: O que faremos? E Jonas lhe disse: Me lança no mar. E eles o lançaram. E naquela mesma hora o mar e a tempestade se acalmou. Aquela tempestade estava acontecendo por causa de Jonas. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 47, está escrito: Aquele, pois, que conhece a vontade do seu Senhor e não a faz, esse será punido com muitos açoites. Aquele que não conhece a vontade do seu Senhor será punido com poucos açoites, porque a quem muito é dado, muito mais será cobrado. Quem sabe essa tempestade que você está passando hoje na sua vida é uma permissão de Deus para que você se achegue a Ele e faça aquilo que Ele te chamou para fazer. Jogaram Jonas no mar e veio um grande peixe e o engoliu. E lá dentro, lá no ventre do peixe, Jonas ora a Deus. Jonas se humilha e pede a misericórdia de Deus.
Deus ouviu a oração de Jonas e deu ordem ao peixe para que vomitasse Jonas na terra. E veio pela segunda vez a voz do Senhor a Jonas e disse: Vai à terra de Nínive e prega contra ela a pregação que te disse. Jonas então foi à cidade de Nínive e começou a pregar, dizendo que em 40 dias Deus iria destruir Nínive. Nínive seria destruída. Jonas pregou, fez o que Deus mandou e subiu a um monte, esperando o que Deus iria fazer com aquela cidade. Porém, a palavra de Deus nunca volta vazia. Aquela cidade creu nas palavras de Jonas. As palavras de Jonas chegaram até o rei e ele temeu e deu uma ordem para que nem homens, nem animais, ninguém comesse nada e nem bebessem. E disse: Clamemos ao Senhor e cada um se converta do seu mau caminho. Eles jejuaram e oraram, clamaram a misericórdia de Deus. E qual foi o resultado? Mesmo aquela nação sendo mal, fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus, Deus deu a eles uma chance de se arrepender. Foram alcançados pela misericórdia de Deus, pois Deus não tem prazer em que o homem se perca e venha perder a salvação. A Bíblia diz que todo aquele que se humilha alcança a misericórdia de Deus. Quem sabe hoje você tem se sentido culpado por algo que você cometeu no passado. Eu quero lhe dizer uma coisa: se você se achegar a Deus, Ele é misericordioso para perdoar todos os seus pecados e lhe dar uma nova oportunidade, porque Deus não tem prazer em ver o seu sofrimento. Não, Deus enviou o seu Filho amado Jesus Cristo a esse mundo para que por meio dele fôssemos perdoados de nossos pecados e viéssemos alcançar a salvação. Que Deus os abençoe a todos e um forte abraço.